Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz para criar um projeto no framework Laravel e mostrar algumas coisinhas de como o framework manipula o banco de dados para a gente e facilita bastante as coisas. Eu pretendo fazer uma série de vídeos abordando as principais características do framework, e nesse primeiro a gente vai basicamente criar um projeto, criar as tabelas no banco de dados, configurar os relacionamentos entre as tabelas e vamos fazer umas consultas simples para ver a forma com que o framework facilita a nossa vida no desenvolvimento. Então, a primeira coisa, eu pensei numa aplicação bem simples, chamei de blog, mas pode ser qualquer uma outra. E eu pensei numa modelagem bem simples, só para mostrar o relacionamento simples entre duas tabelas. Seria uma tabela de posts e uma tabela de comentários, comments. Eu estou usando os nomes em inglês no momento porque o framework tem um padrão que ele passa as classes que a gente cria, os modelos que a gente cria, models, ele passa elas para o plural para criar as nossas tabelas. Tem como a gente configurar de outra forma, mas a forma com que ele faz automaticamente é essa. Se nós tivermos um model chamado casa, ele vai criar uma tabela chamada casas. Só que se a gente tiver uma chamada vendedor, ele vai criar uma tabela chamada vendedores. A não ser que a gente especifique o nome da tabela, mas isso a gente vê numa outra hora. Por enquanto eu vou manter esses nomes em inglês, porque não é o nosso foco por enquanto mexer nessas convenções de nomes do framework. Para começar, eu já criei o projeto aqui, porque a minha internet é muito lenta, então eu já fiz essa parte para agilizar um pouco. Eu digitei esse comando com o Composer. Composer é o gerenciador de pacotes do PHP, né, para quem não conhece. E tem outra forma de fazer usando o Laravel Installer, mas eu gosto de usar o Composer porque com ele eu crio projetos de outras coisas também, do Symfony, por exemplo. Dá para mexer com o Drupal também, então eu acabo usando o Composer para tudo. Então é Composer, Create Project, Laravel/Laravel, e o nome dele é Blog. Ele criou na última versão que foi lançada essa semana. E ele cria um monte de coisas, a estrutura toda de arquivos, instala bibliotecas que já fazem parte do core dele, algumas coisas de terceiros que ele incorporou. E aí a gente vai agora entrar na pasta do projeto. Ele cria a pasta blog com tudo lá dentro, né? Ele cria várias pastas com vários arquivos. E a gente precisa criar o banco de dados também. Eu já criei um banco de dados, tá? Já criei um banco de dados chamado blog. Já dei as permissões para esse usuário blog que eu estou entrando aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Lá temos o banco de dados blog. Dentro dele não temos nada ainda, nenhuma tabela. Não temos nenhuma tabela no banco. Essa parte nós vamos criar agora usando o nosso framework. Para isso, primeiro a gente precisa configurar as nossas variáveis de ambiente. Nossas variáveis de ambiente ficam todas num arquivo chamado .env. Ele já deixa a conexão padrão como MySQL. Pode ser usado outro banco de dados se vocês quiserem, tá? Eu estou usando MySQL aqui porque é o que eu estou acostumado. E aqui a gente seta os detalhes da nossa conexão. Então meu nome do banco de dados é blog.
O usuário é blog também e a senha também é blog. Feito isso, eu posso fazer uma coisa chamada migration. O framework traz por padrão umas tabelas de banco de dados para os usuários e para fazer reset de senha dos usuários. Então a gente tem que fazer essa migração para poder rodar o projeto pela primeira vez. Artisan Migrate, já vou explicar melhor daqui a pouco. Ele criou as tabelas no banco de dados. A gente pode conferir aqui. Ele criou essas 3 tabelas. Tabela Migrations, ele vai... Tudo que a gente for fazendo no banco de dados ao longo do tempo, ele vai guardando aqui para a gente ver a evolução do software ao longo do tempo. Os resets de senhas e os usuários. Por enquanto nós não vamos mexer com usuários e senhas, né? Não vamos fazer login nem nada, que é só para mostrar o básico mesmo de como ele manipula o banco de dados. Com isso feito, a gente pode rodar o servidor dele. Ele usa um servidor interno do PHP Artisan Serve. Serve. Então ele vai servir a aplicação para a gente no localhost na porta 8000. A gente pega aqui no navegador, acessa essa URL, já estava nela aqui. Isso indica que nós estamos no Laravel, que ele está funcionando. E agora nós vamos para a próxima parte. Vamos criar os nossos models. São as classes que vão manipular as nossas tabelas no banco de dados. Conforme a gente viu lá na modelagem. Tabela posts e tabela comments. Eu vou criar um model post e um model comment. Dessa forma. PHP Artisan make model post, e eu vou setar aqui um parâmetro para ele criar o model para mim, aliás, para ele criar a migration. Além de criar a classe do model, ele vai criar um arquivo de migration que vai ser o responsável por fazer as alterações lá no banco de dados, no MySQL. Daqui a pouco eu já mostro os arquivos. Ele criou aqui. Agora vamos criar uma chamada comment. Esse comment, o post, é o nome da classe que vai manipular o banco. É a nossa classe de entidade. Agora a gente pode ir para o código. No app HTTP ele criou duas classes, comment e post. Nós vamos mexer com elas daqui a pouco. As que nós vamos mexer agora estão na pasta database, migrations. Ele vai armazenando tudo que foi feito aqui. Então nós vamos mexer nesse create post table. Ele tem dois métodos nessa classe, que é o up e o down. O up é na hora que ele for mexer no banco de dados, mesmo que ele for fazer a criação da tabela, ele executa tudo que tiver no corpo desse método. Se alguma coisa der errado, ele vem para o down. Nesse caso aqui ele dá um drop na tabela posts. Ele tenta fazer a tabela posts, se ele não conseguir, ele dropa ela. Aqui ele já criou para a gente o ID e timestamps. Timestamps são dois campos que ele cria para armazenar a data de criação e a data de edição do registro. Então nós vamos adicionar os outros aqui. Vamos colocar na modelagem para eu lembrar. São title e content. Então eu vou colocar os novos campos aqui. Vou colocar o title como string. Por enquanto eu não vou mexer com o tamanho de string. Esse string é como se fosse o varchar do banco de dados. Mas por enquanto eu vou deixar com o tamanho padrão, porque não é o escopo do vídeo no momento. E eu vou deixar o content como text.
Também poderia ser string, não teria problema. Desculpa, que é o nome content. Vamos ver, já fizemos tudo. Title e content. Esse arquivo já pode ser gravado. E agora nós vamos trabalhar no outro arquivo, que é o create comment. Database migrations. Aqui é a mesma coisa, ele criou o ID e o timestamps. Nós vamos colocar o resto dos nossos campos. Seria o author email e o content e o post ID. Table string author email table text content ponto e vírgula, né? E aqui eu vou colocar o post ID. O post ID é um integer, é a nossa chave estrangeira, né? Vou colocar post ID. Eu vou colocar que ele é unsigned. Opa, certo. Para esse campo integer aqui, eu preciso especificar que ele é uma chave estrangeira. Eu vou fazer isso dessa forma. Na tabela eu vou criar uma foreign. Vou colocar o mesmo nome do campo. Poderia ser outro. E eu vou falar que ela referencia, references, ela faz referência a um campo da tabela post, que é o ID. Na tabela, que é esse on posts. Então, o post ID, aliás, a chave estrangeira post ID faz referência ao ID da tabela posts. Isso é o suficiente para a gente fazer uma nova migration e ter as nossas tabelas todas configuradas corretamente. Vamos ver se rola. PHP Artisan Migrate. E ele criou as tabelas. Vamos ver como é que ficou o banco de dados. Então, show tables. Podia ter dado só setinha para cima aqui, que ele já mostraria. Então tá lá. Comments e posts. Vou dar um desk na posts. Estão lá os nossos campos. O ID, title, content e os dois campos que ele cria com aquele timestamps que eu tinha falado. Vamos dar um desk comments, que tem o ID, o author e-mail, isso aqui é o e-mail de quem escreveu o comentário, né? O conteúdo do comentário, o ID do post, que é uma chave estrangeira, e o timestamp para ele também. Então, até aqui tudo certo. Agora que a gente criou já os campos nas tabelas, a gente tem que informar para o framework que essas classes, as duas classes, a post e a comment, elas estão relacionadas, mas o framework não sabe disso. Quem sabe disso por enquanto é só o MySQL, que já tem lá as chaves estrangeiras configuradas. Agora, para a gente fazer isso no framework, a gente vai mexer nos models, que são aqueles arquivos que estão na pasta app e http que eu tinha mostrado para vocês. Vamos lá então. Eu vou abrir aqui
app.post.php. E aqui ele precisa, nós estamos na classe post. A gente precisa informar para o framework que o post pode ter vários comentários. E a gente vai fazer isso usando um método. Nós vamos criar um método aqui chamado comments. Um post vai ter vários comments, pode ter vários comments. E esse método ele vai retornar para a gente que esse post, o this, tem muitos, é o has many, e aqui a gente coloca o namespace onde estão os nossos models e o nome do model, que é comment. Então um objeto da classe post vai ter um método comments que ele vai retornar que esse cara, o post, tem muitos comentários. E é isso. Agora no outro, que é o comment, na pasta app comment.php, esses caminhos aqui não precisa se preocupar, porque eu vou colocar link na descrição pro artigo, pro roteiro, né, que eu segui para poder fazer essa aplicação, e também pro repositório no GitHub, onde tem o código todo. E aí vocês vão poder conferir, vão poder mexer nele se quiserem. Então, um comentário, ele pertence a apenas um post. Então a gente vai fazer um método aqui um pouco diferente. A gente vai ter um método chamado post no singular, porque um comentário tem apenas um post. Aliás, pertence a apenas um post. Então esse pertence a gente vai setar assim. Ele vai retornar que esse cara, o comentário agora, né? Que esse comentário pertence a belongs to. Aí a gente coloca aqui o namespace, que é app/post. E com isso a gente tem o nosso relacionamento setado corretamente. Agora, para a gente poder testar isso, eu não vou, por enquanto eu não vou criar nenhum formulário para a gente fazer cadastro, e nem vou lá no MySQL, através de algum cliente do MySQL, criar nada. Eu vou fazer isso usando o console do próprio Laravel, que eu vou mostrar agora. O Laravel tem o Tinker, que é um shell, do PHP, só que ele já abre com todas as classes do Laravel e do nosso projeto já importadas para a gente poder manipular aqui. Então a gente pode ver, por exemplo, eu vou criar um novo post. Um post vai ser um new post. E aí esse post, não precisa colocar ponto e vírgula aqui, tá? Esse post, ele tem os campos title, que eu vou colocar primeiro post. E esse post tem um conteúdo. O conteúdo dele vai ser texto maravilhoso sobre um super post. Sobre um super post. Vai assim mesmo. Temos o texto. E agora, deixa eu ver se tem mais algum campo. Não, é só isso. Title e content. Agora que nós já criamos o objeto e demos valor para os atributos dele, a gente pode salvar ele no banco. E aí a gente faz isso usando o método save. Se der tudo certo até aqui, ele vai retornar true para a gente. Retornou true. Agora a gente pode ver. Post. Pegar todos os posts. Então ele mostrou todos, que por enquanto a gente só tem um. Se eu quiser só um campo desse post, vou colocar post. Aliás, só um campo de todos os posts, como se fosse dar um select só numa coluna.
Então eu vou colocar post all title. Aí ele vai listar só os títulos de todos os posts. São uma maneira diferente de manipular, de fazer buscas no banco, né? Agora a gente pode mexer nos comentários. Vou colocar aqui um comment, é igual a new comment. E eu vou colocar aqui o nosso autor do comentário, o e-mail dele vai ser fulano@eu.com. O nosso comment tem um content também. Ele vai ser igual: gostei muito do seu post. E aí aqui a gente tem que colocar o ID do post a que esse comentário se refere, né? Vamos colocar post ID. Como a gente só tem um, então eu sei, né, que só temos um e que ele tem o ID 1. Vou colocar que o post ID é igual a 1. E eu vou criar mais um comment. Comment 2. Então o comment 2, o autor, e-mail dele vai ser ciclano. Eu não sou muito original com essas coisas não, tá, pessoal? @eu.com. O conteúdo dele vai ser igual: eu não gostei. E ele vai pertencer ao mesmo post, né? Porque nós só temos um por enquanto. Então o post ID dele vai ser igual a 1. Isso aqui, pessoal, que eu estou fazendo pode ser feito de maneira muito rápida usando as factories do framework. E isso é um recurso fantástico que tem, que eu vou mostrar no terceiro vídeo da série. Que a gente programa e usa uma classe chamada Faker, que já vem integrada ao framework. A gente cria nomes fake, e-mail fake, documentos fake, e a gente faz centenas, milhares de registros para poder testar o nosso banco. Por enquanto eu estou testando assim, até para a gente manipular item por item do banco para ficar melhor, para entender como acontece a coisa, né? Falta salvar esse comment. Então vamos salvar ele. Salvou. Agora eu vou sair do console, só para mostrar que ele está realmente persistido lá no banco. Então eu vou pegar todos os posts. Temos lá um post. Vou pegar todos os comments. Comment all. Bom, eu errei na hora de colocar o comment e salvei o comment. Eu sobrescrevi o primeiro, mas vamos salvar ele de novo aqui, não tem problema. Vou usar o nome do primeiro comment. Esse post ID igual isso. Então, comment save. Comments all. Agora nós temos dois comments. Que a gente quiser ver aqui. Vamos lá. Select all from posts. Opa, ponto e vírgula. Temos lá o primeiro post. E aí, from comments. Temos lá dois comments. Certo? Tá persistido no banco. Desculpa. Funcionou tudo perfeitamente. Agora eu quero mostrar que dá pra gente selecionar
os comentários de um post sem fazer referência a ele na nossa query. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Por exemplo, nós temos aqui que o post vai ser igual o primeiro post. Seria post first. Então, temos aqui, se eu mandar ele mostrar o post, temos aqui o nosso primeiro post. Agora, esse post.first eu fiz um select de todos os campos na tabela posts, e aí eu especifiquei que eu quero o primeiro resultado, e ele me mostrou isso. Ou seja, eu fiz um select somente na tabela posts, eu não mexi com comentários ainda. Mas como nas classes dos models a gente informou esse relacionamento para o framework, a gente pode fazer assim, ó, post comments, para a gente saber quais são os comentários daquele post. Então nós temos que aquele post tem 2 comentários. Ele faz o join ou seja lá o que for para poder associar as duas tabelas lá no MySQL ou no Postgres ou em algum outro. Ele faz dessa forma, sem a gente ter que chamar a tabela. E isso é bastante prático, né? Deixa eu pegar o segundo comentário, vai. Comment. Opa, comment é igual a comment. Eu não lembro se ele tem o last, eu vou testar agora. Não, ele não tem o last. Então, como eu sei que ele é o 2, então eu vou colocar find 2. Isso. Temos um comentário aqui, e aí, com isso a gente consegue saber o post desse comentário. Olha lá, primeiro post. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o título do post referente àquele comentário, comment post title, primeiro post. Lembra do nosso primeiro post? Ó, ele tem o post e ele está mostrando os comentários daquele post. Ele fez a associação para nós. Então eu posso pegar o post. Deixa eu limpar a tela aqui. Comments. Não lembro se foi... Ó, pessoal, eu estou testando aqui. Eu não testei antes, tá? Mas não tem problema. É pra testar, e se der erro, aprender mesmo. Quero ver. Isso eu tô testando agora mesmo. Eu quero ver se dá pra achar o comentário desse post que tenha o ID 2. Ele pegou. Então é bem prático. Eu acho bastante prático mesmo. Como se eu sair desse console, ele não vai lembrar dos objetos que eu criei aqui. Então eu vou sair. Vou entrar de novo. E vou pegar agora. Vocês lembram que eu coloquei o post é igual a post all. E aí ele veio. E ele veio só com as informações do post. Vamos lá, vamos sair de novo. Eu quero fazer uma busca com o join agora, que ele me traga os posts com os seus respectivos comentários. Como a gente só tem um até agora, não vai dar para fazer um for each, daria, mas ele só retornaria um. Mas vai ser a mesma coisa depois. Se a gente tiver 500 posts, a gente vai fazer um for each para cada post. Eu quero que esse post venha com aqueles comentários pertencentes a ele, né? Então vamos fazer assim, ó. Post é igual a post. Deixa eu colocar posts aqui, né? Que eu tô pegando todos, só para ficar mais bonitinho. Posts all. Aí eu mando ele vir com os comments. With comments. Opa. Nada.
tá, desculpa, gente. Desculpa. O post tem que ser, os posts tem que ser igual o post with comments. E aí, com esse join que eu fiz aqui, eu dou o get. E aí ele vai vir aqui, ó. Vai vir um post, a coleção, né? Veio um porque nós só temos um, mas se tivéssemos vários, viria post 1, comentários do post 1, post 2, comentários do post 2. E assim vai. Nisso a gente faz um... A gente pode iterar com for each, por exemplo, e popular as nossas páginas depois com essas coisas. Usando, em vez de a gente usar queries complicadas, tudo, a gente coloca isso aqui nos métodos do controller que vamos ver depois. E ele já popula as nossas páginas com os dados tudo certinho. Certo? Espero que vocês gostem desse conteúdo. É um conteúdo bem para iniciante mesmo. E se vocês quiserem, tem o link para o artigo, tem o link para o repositório onde eu coloquei esse projeto no GitHub, tá? E se precisarem de qualquer coisa podem comentar, podem mandar e-mail para mim. E se vocês quiserem entrar no grupo USPDev para desenvolver junto com a gente, só falar com algum membro do grupo que a gente coloca lá e vocês podem participar dos nossos hangouts, dos nossos projetos. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais.